Oi, gostosas! Tudo bem? Eu sou a Vânia e esse é o canal Ojinho de Blush. Sejam bem-vindos, acomodem-se em alguma nuvem e sintam-se em casa. Hoje eu trouxe uma maquiagem muito especial que eu tava querendo há muito tempo fazer, mas eu ainda não tinha aí os cabelos de boca rosa da Bianca Andrade. Depois que eu comprei essa peruca aqui, ficou mais parecido, mas eu tive que pintar um pouco as pontas dela e fiz isso há mais de 2 meses atrás, mas infelizmente eu não pude gravar antes pra vocês, mas agora estou aqui, meio boca rosa, meio Bianca Andrade. Eu tentei reproduzir uma maquiagem que ela fez, que era make drag de verdade, né, porque Bianca Andrade é drag desde sempre, desde criança. Meu Deus, eu sou drag desde criança. Então é isso, se vocês quiserem ver como foi a minha transformação aí nessa versão Bianca Andrade, boca rosa, que é uma inspiração pra mim. Eu fiquei ruiva por causa dela, eu assisti um vídeo dela na época que ela tava na transição aí de loira pra ruiva. Eu até tenho um pezinho aí, uma vontade de pintar o cabelo de preto por causa dela, já que agora ela é morena, né? Mas por enquanto nós temos aí ela de peruca. Primeiro eu mudei cabelos e roupa, né? Afinal, Bianca Andrade não é mais ruiva. Então vamos começar. Dessa vez eu vou deixar a pele pro final e vou começar com os olhos. Como dá pra ver, as sobrancelhas dela já estão corrigidas. Mas eu resolvi começar mostrando essa parte pra vocês. E eu fiz conforme ela faz na maioria dos tutoriais dela, que é passar a sombra na sobrancelha, por cima mesmo da sobrancelha, deixando um dedinho do começo sem passar, e nessa parte do comecinho ela passa o pincel já quase limpo para dar um degradê. Depois ela faz esse corte na sobrancelha com corretivo, que segundo ela dá toda a diferença, faz toda a diferença. Às vezes ela nem corrige a sobrancelha, mas ela faz esse corte aí passando corretivo ao redor da sobrancelha, que eu costumo fazer também, porque acho que ela é a youtuber que eu mais já acompanhei vídeos de tutorial de maquiagem, então eu acabo copiando tudo que ela faz. E eu começo aplicando um corretivo em toda a minha pálpebra móvel e abaixo dos olhos também. Então vamos fazer a mesma coisa. Eu apliquei o corretivo na pálpebra móvel e fixa. Eu tô usando esse da Natura, né, que eu sempre uso. E depois eu espalhei com os dedos, que, como Bianca Andrade fala, é a melhor coisa para espalhar corretivo é o dedo. Vou começar com essa sombra rosa, uma sombra mais rosinha que eu tinha aqui de todas as minhas paletas. Eu usei uma sombra vinho, na verdade, e fui aplicando ela no côncavo, procurando esfumar bem. Eu fiquei muito tempo esfumando. Eu pego um outro pincel e vou aplicar na parte de baixo dos olhos o mesmo tom de rosa. Eu usei esse pincel da Macrylan de Cerdas Naturais e fui aplicando a mesma sombra vinho rente aos cílios inferiores. Agora eu peguei um tom de rosa mais clarinho e opaco pra fazer um degradê. Isso aí eu tentei, né? Porque eu não sei se eu consegui, mas eu tentei dar o degradê que ela falou. E aí eu já tô fazendo esse passo que ela falou aí. Agora eu pego uma cor mais escura pra gente também concentrar esse degradê começando do escuro dentro da pálpebra. E aí quando vai saindo da pálpebra ele vai ficando mais claro. Eu usei uma sombra vermelha, na verdade, porque eu não tinha uma sombra rosa mais escura. Peguei essa sombra, que é uma sombra líquida. Obviamente eu não tenho. Entre a sombra e a sombra rosa eu passo o dedinho pra espalhar e fica tudo certo. Eu usei uma sombra 3D prateada pra fazer isso. E agora para aplicar o glitter, eu primeiro passei um pouco de primer por cima, porque eu não tinha essa sombra que é mais líquida. E fui depois aplicando o glitter por cima aos poucos, com muita calma, muita paciência, para poder dar certo e não se atrapalhar na hora de aplicar o glitter, que tem que respirar fundo para aplicar. E fui tentando dar esse degradezinho no final,
pra ficar mais bonitinho. Vai construindo um delineado. Dessa vez eu não fiz um delineado muito grosso, porque eu queria justamente um delineado mais fininho para aparecer mais as cores. Eu tentei fazer um delineado mais fino, mas eu acho que o meu ficou fino demais. Ele poderia ter ficado um pouquinho mais grosso. Eu usei a tinta para maquiagem artística para fazer o delineado e depois eu passei a máscara para cílios conforme ela passa também, nos cílios superiores e nos cílios inferiores. Depois eu limpo o que caiu de glitter com o algodão e água micelar. E agora eu passei o primer para deixar a pele mais macia, mais lisinha. Usei o primer da Natura, o que eu tô adorando. Isso aí eu tentando passar a base que nem as gringas. Agora eu vou começar com a base. Com o pincel língua de gato, eu consigo deixar essa base mais precisa. Eu tentei aplicar com o pincel língua de gato, mas esse daí não funcionou muito bem não. Ficou muito riscado, não deu um acabamento muito bom não. Mas eu fui passando aí um pouco pra experimentar como é que ficava, né? A gente não desiste nunca. Kabukizinho, sabe? E aí eu vou espalhando a base, mas sem arrastar demais. Eu vou dando meio que batidinhas no rosto. Eu tentei seguir isso, usei meu pincel kabuki e fui dando batidinhas na base para não espalhar muito ela. Eu passei um pouco no pescoço aí, não precisava ter passado tanto que eu fiquei bem branca. E dei acabamento com a esponjinha, que é como eu gosto de dar o acabamento. Ela também faz isso em alguns vídeos. Agora o corretivo. Agora eu vou aplicar o corretivo em toda a área abaixo dos olhos, tomando bastante cuidado para não tirar o rosinha nos cílios inferiores. E eu usei o pincel também, como ela falou. Agora eu tô passando pó para selar, principalmente as áreas que tem corretivo. Eu tentei passar bastante pó aí, meu pó da Vult, que eu amo. Eu queria ter usado um pó translúcido, mas eu não tenho. E aí fui passando aí com a esponjinha. Muito bom passar com a esponjinha mesmo, o pó. Aplico o contorno nessa lateral do rosto, fazendo um 3. Vou da testa, desço para esse fundinho da bochecha e vou ali embaixo do maxilar. Que é conforme eu faço, né? Eu sempre meio que copio ela e eu faço esse contorno no formato de 3. Depois, ela tá fazendo o contorno do nariz. Vocês não têm noção de quanto tempo eu fiquei fazendo esse contorno desse nariz, pra ver se ele ficava direitinho. Mas aí ele ficou dentro do possível aí, ajeitadinho. Aí depois ela passa o iluminador na pontinha do nariz e faz tipo uma escamação no nariz e passa em outras partes aí do rosto. Depois ela aplica o blush. Na verdade, eu confundi as ordens aí. Ela passa primeiro o blush e depois ela passa o iluminador. Mas tá valendo, eu acabei aplicando primeiro o iluminador. Agora, pro batom, eu usei esse nude da Ruby Rose. Mas ela falava que tinha que ser um batom mais puxado pro pêssego. Então, eu passei por cima esse batom da Dylos, que tem uma corzinha aí mais puxada pro pêssego, pra ficar mais parecido. E olha, assim que ficou aí, ó. Minha versão da Bianca Andrade, poderosa, de cabelos pretos. Ou mais escuros possíveis, né? Vocês acham que eu fico bem, assim, de cabelo escuro? Tô aí de cor mais escura? Ou se eu continuo ruiva? Espero muito que vocês tenham gostado da make, tenham gostado dessa minha transformação na Boca Andrade. Não, Boca Andrade. Na Bianca Andrade, a Boca Rosa. Isso é só uma brincadeira. Não acho que a minha make vá ficar tão boa quanto a dela, né? A gente tenta. Se tiverem gostado do vídeo, não esqueçam de dar like e se inscrever no canal, que isso ajuda muito na divulgação dos vídeos. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Que a força esteja sempre com vocês e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!